Que a graça e a paz de nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. O livro do Gênesis, ao qual nós vamos meditar em sua história hoje, ele traz muitas histórias interessantes. Histórias sobre o criacionismo, como Deus criou o universo, como Deus criou as plantas, os seres, os animais, tudo. O livro do Gênesis, ele traz histórias sobre como Deus fez com que o seu povo suportasse alguns períodos de fome, de escassez. Também traz como surgiu a família e várias outras histórias. O princípio de toda a vida encontra-se no livro do Gênesis, mas ele também traz histórias tristes, como a queda do homem, o primeiro homicídio, homens traindo os outros e assim por diante. Veja no capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, o livro do Gênesis está relatando a história de Caim e de Abel. Dois irmãos que se amavam até certo ponto, mas em determinado momento, ao qual aconteceu algo, eles passaram a deixar de se amar. Um dos seus irmãos começou a ter rancor pelo outro. E nós vamos meditar um pouquinho nessa história. No capítulo 4, do versos 2 a 5, diz o seguinte: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja, o ciúme de Caim, porque Deus se agradou-se da oferta de Abel, foi tremendo, que na sequência do texto vai falar que ele acaba assassinando seu irmão. Mas este não é o mérito da história. Eu gostaria que meditássemos um pouquinho a respeito daquilo que foi entregue ao Senhor. Primeiro, Abel trouxe as suas primícias, que era das suas ovelhas, certo? Do seu rebanho. Ele traz o melhor que tem. Caim também trouxe o seu melhor. Ele pegou as primícias daquela colheita, juntou as frutas mais belas que ele tinha e entregou no altar do Senhor. Ambos entregou o melhor. Não foi ruim as frutas que Caim levou. Foram as melhores possíveis. E por que Deus não se agradou da sua oferta? Preste atenção no detalhe, meu querido amigo e irmão. Quando o Senhor pediu para que lhe fosse ofertado um animalzinho, o Senhor estava ali simbolizando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelo universo inteiro. Ele já estava dando alguns passos ali do Evangelho para aqueles dois rapazes. O mundo inteiro precisava compreender o significado e como aconteceria a redenção desse povo caído. Quando Abel trouxe o seu cordeirinho, o seu animalzinho sem nenhuma mancha das suas primícias, ele estava apresentando o mesmo sacrifício do nosso querido Senhor Jesus, que um dia viria, sendo a primícia de Deus, viria à terra para morrer no meu e no seu lugar. Por que a oferta de Caim não pôde ser agradável ao Senhor naquele momento? Porque o Senhor não conseguiria jamais se agradar de uma oferta que não simbolizava o propósito da oferta. A oferta teria que simbolizar Jesus, e umas frutas não simbolizava Jesus. Podemos aprender aqui que muitas vezes queremos dar a Deus aquilo que nós dizemos ser o nosso melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o que agrada a Deus. Vejo muitos músicos tocando de várias maneiras e estilos diferentes, mas tudo dizem
Isto é para o Senhor, Ele se agradará. Pregadores e pregadores fazem do púlpito muitas vezes um circo, um palco, mas jamais um lugar de reverência. Muitas vezes estamos diante das pessoas e dizemos: estou dando o meu melhor, mas não é aquilo que Deus pediu. As pessoas tentam inventar um evangelho para agradar a outros, dando o seu melhor, mas não é o que Deus pediu. Lembre-se, temos que dar ao Senhor aquilo que Ele pediu, porque Ele sabe o propósito e o final de todas as coisas. Oremos. Querido Deus dos céus, que o Teu nome seja sempre engrandecido em nossas vidas e que possamos, ó Senhor Jesus Cristo, não fazer conforme o nosso querer, mas conforme aquilo que o Senhor nos pede, pois o Senhor conhece o passado, o presente e o porvir. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos instruir em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.